Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 5 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Estamos ao vivo pelo canal UOL, também por todas as redes, Twitter, Facebook, YouTube, para que você possa também comentar e conversar conosco ao longo dessas conversas. Nosso objetivo aqui sempre é refletir sobre o Brasil, entender o que está acontecendo na área política, na área econômica, e por isso recebemos aqui personalidades de todas essas áreas para refletir sobre o nosso país. Hoje a gente fala um pouquinho sobre política. Recebemos aqui o senador Tasso Gereissati, ele que é ex-governador do Ceará, afiliado ao PSDB há muito tempo, foi presidente inclusive do partido e também presidente do Instituto Teotônio Vilela. E é o nosso convidado de hoje aqui do UOL Entrevista, já está conosco aqui na tela. Comigo nessa entrevista, dois colunistas nossos de política, Josias de Souza e Thales Faria. Olá, senador Tasso Gereissati, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor É um está me prazer. ouvindo? Eu estou lhe ouvindo muito bem. Tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, Thales, muito obrigada por estar aqui. Bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, senador. E Josias de Obrigado. Souza, meu parceiro, que estava comigo agora há pouco. Olá, bom dia mais uma vez para você, Josias. Bom dia de novo, Fabiola. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia ao Thales. E um bom dia muito especial ao senador. Uma honra tê-lo aqui, senador. Honra é minha, Vamos, obrigado. vamos lá. Senador, eu vou começar falando sobre economia, né? Porque hoje há uma expectativa de como o mercado vai reagir ao vai e vem ontem do vice-presidente e do presidente eleito a respeito de responsabilidade fiscal e responsabilidade social também. A sexta-feira está ainda repercutindo isso, né? A bolsa começa a reagir, o dólar também se acalmando um pouco mais diante do estresse de ontem. Lula ontem disse que é preciso sim furar o teto e é preciso sim ter responsabilidade social. Geraldo Alckmin, mais tarde, em entrevista na Globo News, a Miriam Leitão, disse que não há hipótese de o governo Lula cometer uma irresponsabilidade fiscal e que o histórico dos governos de Lula mostram isso e que não há motivo para estresse, foi o que disse Geraldo Alckmin. Queria saber em quem acreditar, né? Como é que o senhor analisa esse estresse e como é que o senhor se posiciona também nessas falas. Muito obrigado, Fabiola. Eu me posiciono com muita preocupação, mas muita preocupação mesmo por vários aspectos desses últimos 10 dias. Primeiro, o tom do discurso do Lula, aquele primeiro discurso do Lula que repetiu lá no Egito recentemente. Infelizmente travou ali a fala dele. Voltou agora. Senador, retoma, por favor. O senhor estava falando, falhou aqui para a gente a sua ligação. O senhor estava falando que o senhor vê com muita preocupação o discurso dele na COP. Parou aí. Exatamente, eu vejo com muita preocupação por diversas razões. A primeira é o tom do discurso do Lula que ele teve logo que fez aqui no Brasil, ainda aquele primeiro discurso que ele fez, e depois na COP, depois algumas declarações dos petistas, que ao invés do presidente de reconciliação, de conciliação nacional, que nós todos estamos esperando dele, que ele, inclusive, prometeu durante a campanha acabar esse mundo de nós contra eles e eles contra nós e dividir o Brasil, viria um homem diferente para governar todos os brasileiros, como ele se propôs e fez no primeiro governo dele. Isso é um ponto. Isso despertou novamente, pode despertar novamente ou acirrar mais ainda os ânimos no país dividido. Segundo, a PEC e suas declarações sobre a PEC. Eu acho essa PEC um absurdo, é evidentemente um absurdo. É natural, é normal que os governos comecem fazendo uma arrumação de caixa, arrumação da casa, de preferência cortando gastos
e tendo convicção de que vai trabalhar com um certo equilíbrio fiscal. Ninguém, no entanto, nas nossas circunstâncias, tem dúvida ou é contra que as promessas de campanhas feitas por ele, o auxílio social, o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família, como queiram chamar, de R$ 600, é absolutamente necessário, tem que ser feito, e não se pode negar ao novo governo esta tranquilidade e essas condições de fazer isso. No entanto, o que está se propondo na PEC é muito mais do que isso, recursos que vão nos levar a um caminho que, na economia e na questão fiscal, que ninguém tem noção ainda de onde pode acabar. O senhor vai votar contra ou a favor da PEC? Se essa PEC for do jeito que está aí, eu voto contra e vou pedir aos meus colegas do PSDB para que votem contra. Não há hipótese de eu votar a favor do jeito que está aí. Pelo que o senhor está dizendo, senador, o senhor considera razoável que o governo dê um aval ao governo Lula para gastar alguma coisa em torno de 70 bilhões de reais para garantir esses R$ 600 do Bolsa Família, e o resto, o governo que arrume a casa, que veja onde vai cortar, que coloque uma nova regra no lugar do teto de gasto. É isso que o senhor está dizendo? Travou de novo. A gente está com um probleminha na ligação com ele, infelizmente. A conversa tá tão boa, ele tá tão direto, tão objetivo no assunto ali, né? Vamos ver se a gente consegue retomar a ligação com ele, mas ele já disse aqui, adiantou, que vai ver com muita preocupação essas primeiras declarações de Lula. É importante dizer, né, Thales, que o Tasso votou em Lula, ele declarou voto em Lula no segundo turno, Exato. apoiou Lula, e foi um apoio importante, inclusive, porque ele é um dos líderes do PSDB históricos, né, Thales? Ele anunciar que vota contra a PEC, ele tem muito peso no Senado, né? Coloca em risco mesmo a aprovação do projeto. Sim. A gente está te ouvindo, eu vou continuar conversando com você, a gente está melhorando aqui os quadros e consertando. Enquanto isso, vou conversar com você e com o Josias para que a gente possa retomar a ligação com o Tasso Gereissati, nosso convidado de hoje aqui do UOL Entrevista. Eu estou ouvindo. Já está me ouvindo? Voltou, vamos ver. Estamos com um problema na conexão, senador. O Josias tinha feito uma pergunta ao senhor para entender um pouco mais a respeito da sua crítica em relação à PEC. O senhor conseguiu ouvir a pergunta, não? Ouvi. Eu ouvi a pergunta e é perfeitamente o que o Josias mencionou. A obrigação do Congresso Nacional é dar ao novo governo as condições de cumprir sua e dos outros candidatos promessa básica do governo, dos R$ 600 de auxílio de Bolsa Família, e por um ano, e durante o ano que vem, com o novo Congresso, o novo governo, fazer uma discussão junto com um plano mais amplo, inclusive que tipo de arcabouço fiscal, como é o nome que está se usando agora, o governo pretende segurar a trajetória da dívida que os investidores, que as pessoas possam ter alguma visibilidade dessa trajetória. Então, senador, vamos lá, não? Eu vou? Não, eu só queria que ele deixasse bem claro isso, né? Então, quer dizer, ele é a favor da PEC com esse furo do teto para sempre, porque o Alckmin ontem na entrevista disse, a PEC é tirar o Bolsa Família do teto de gastos. O senhor é absolutamente contra isso, é isso que ficou claro aqui para mim. Não sei se o senhor... Não, contrário, eu sou absolutamente a favor, assim, de tirar, tá certo. É isso, de tirar para sempre, por tempo indeterminado. O senhor, pelo que eu entendi aqui, só para a gente ficar claro, porque teve cortes, o senhor é a favor de tirar por um ano, assumindo o novo governo em 2023, iniciar a discussão de onde pode vir esse dinheiro
e respeitar o teto. Isso. Então, tirar o Bolsa Família e outros benefícios também, porque tem outras questões aí de promessas de campanha, como o salário mínimo e outras questões, esse limite por um ano. Tem algum valor específico que o senhor ache que seja possível nessa retirada? O valor básico seria ao redor de 80 bilhões, mas eu acho, conversando com vários economistas que fizeram essas contas, que existe uma flexibilidade para, por exemplo, a questão do salário mínimo ser incluído, e tem alguma flexibilidade, e tudo por um ano. No entanto, neste valor, e quase que perene, de maneira alguma. Então, essa é a nossa posição muito clara. Senador, o ex-presidente Lula, agora presidente eleito, ele tem declarado que o histórico dele, que produziu superávites durante os seus 2 mandatos e tal, não justifica esse alarde todo do mercado. O senhor acha, de fato, que apenas o histórico de governos que ocorreram lá atrás, começou em 2002, portanto, há 20 anos, apenas o histórico recomenda o Lula para um terceiro mandato, sem que ele esclareça o que pretende fazer, ou a realidade é muito diferente e exigiria um comprometimento maior da parte do presidente eleito? José, primeiro, a realidade é diferente. Segundo, o histórico do Lula, se você pegar o histórico do Lula, ele não está repetindo o seu primeiro ano de governo, os seus 2 primeiros anos de governo passados. Vamos lembrar que o ministro da Fazenda era o ministro Palocci, mas o Palocci tinha uma equipe, Josias, e nessa época eu era senador de oposição, e o ministro Palocci tinha uma equipe com o Marcos Lisboa, o Arpi, e que fizeram para o primeiro ano um ano de extrema rigidez fiscal, para poder se arrumar a casa, que já vinha muito bem arrumada, mas para dar um aperto maior ainda, e dar as condições para que o governo o Lula pudesse deslanchar daí para frente. Eu diria que os 2 primeiros anos do governo Lula foram anos de um governo na economia extremamente fiscalista. Inclusive, chegou, não sei se você deve lembrar disso, alguns senadores, eu me lembro, e deputados do PT se revoltarem contra isso e até deixarem o PT. Eu me lembro muito bem da senadora Luiza Helena. Então, ele não está ele está fazendo o oposto do que ele fez no seu primeiro governo. Exatamente ao contrário. E ao contrário que todo mundo faz, porque ele, ao invés de entrar dando uma base fiscal com suficiente credibilidade para poder trabalhar nos próximos 4 anos e fazer os investimentos que ele deseja, ele está fazendo o contrário, ele está começando gastando muito e tirando a credibilidade de uma política fiscal que dê estabilidade ao longo dos próximos anos. Mas, senador, o Lula, nas suas declarações, tem dito 2 coisas. Uma, que ele concorda que tem que haver um controle fiscal forte, mas que ele também defende que se dê extrema importância ao combate à miséria e à pobreza. Os economistas liberais ou não liberais que integram o governo falam que são a favor do combate à miséria, que se dê importância a isso, mas que tem que ter um controle fiscal forte. No fundo, eles não estão falando a mesma coisa. Por que o mercado se exaspera se, no fundo, os dois falam a mesma coisa? Olha, eu concordo com os dois, não existe contradição, e o Lula é o próprio exemplo. O Lula, ele conseguiu fazer o Bolsa Família, impor o Bolsa Família, que já vinha do governo Fernando Henrique, e as bases do Bolsa Família vinham do governo Fernando Henrique,
com superávit primário o tempo todo, no primeiro ano. A história... E aí, veja bem, quando se fala em memória, parece que há um corte do governo Dilma. Não se pula do governo Lula já para o governo seguinte, já para o Temer, e se corta o governo Dilma. O governo Dilma, aí sim, que é um governo do PT, com a linha do PT, levou ao descalabro fiscal e a uma recessão. E isso é que está na nossa memória de todos nós, de todos os brasileiros e da academia, é o descalabro fiscal que o PT, quando se sentiu, vamos dizer, seguro em relação à popularidade, etc., fez um descalabro fiscal. E aí a outra coisa, Thales, é a diferença entre o que diz e o que faz. O Lula tem sido contraditório no que diz, mas, ao mesmo tempo, ele dá a impressão que há uma conspiração do mercado para que os bancos ganhem dinheiro, coisa desse tipo, que é um discurso antigo, velho, do PT, que ele sabe que não tem sentido, mas diz. E, ao mesmo tempo, apresenta essa PEC. E essa PEC contradiz a ideia de controle fiscal. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor apresentou esse projeto de lei da responsabilidade social, que a Simone Tebet é a relatora. Como é que ele funcionaria? Bom, ele funcionaria dentro dos limites do teto, e dentro da lei de responsabilidade fiscal, que eu queria lembrar, que essa PEC também está acabando não só com o teto, que, tudo bem, nós concordamos que seja feito seja montado outro tipo de âncora fiscal, mas está acabando também com a lei de responsabilidade fiscal, porque quando você adiciona uma despesa nova, você tem que dizer a fonte, de onde vem o dinheiro para pagar, e qual a origem desse dinheiro para pagar essa nova despesa, o que não está acontecendo também. Essa PEC, ela não é propriamente somente um Auxílio Brasil ou Bolsa Família, ela é mais ampla. É uma política de longo prazo em que estabelece limites correlacionados a qualquer que venha a ser a âncora fiscal e, ao mesmo tempo, também ela se propõe a ser uma maneira de tirar as pessoas dessa faixa de renda de vulnerabilidade. Então, ela é toda conjugada entre as responsabilidades e os gastos a serem feitos. A gente conversou agora há pouco com o colega seu, Aloysio Nunes, aqui no All News mais cedo, e ele falou algo curioso sobre esse posicionamento do Lula, né? Ele disse que estão tentando emparedar o Lula, mas quando a gente olha, quem não teve nenhuma responsabilidade fiscal e fez uma bagunça fiscal no país foi Bolsonaro. O senhor concorda com ele nesse sentido? Quer dizer, não há nível de comparação? Eu acho que é diferente. Eu acho que quem acabou com o teto foi o ministro Paulo Guedes, não tenho a menor dúvida disso. Todo ano ele acabava um pouquinho mais, é como se você fosse matando aos pouquinhos, cada dia uma facadinha. E, no caso, cada ano tinha alguma coisa nova, uma proposta nova, que foi acabando com o teto e tirando a credibilidade do teto. Tenho a menor dúvida disso, mas não, eu acho que nós temos que esquecer Bolsonaro. Bolsonaro já era. E é isso que eu pensei que o Lula se proporia a fazer. Esquece o Bolsonaro. Para mim é outro equívoco que ele está fazendo discurso lá fora e ainda criticando o Bolsonaro. Tem que ver o futuro, a realidade do nosso país, o que nós precisamos fazer e aquilo que nós podemos fazer
e deixa Bolsonaro para lá, esquece Bolsonaro, que é um período triste da nossa história, Mas os que acabou. bolsonaristas estão na rua, né? Como é que o Oi? senhor vê Mas os bolsonaristas estão na rua. Como é que o senhor vê a atuação do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, que suspendeu as contas de 43 financiadores desses bolsonaristas que estão na rua? Os bolsonaristas estão na rua, e eu acho que o ministro Alexandre tem sido bastante enérgico e corajoso ao tentar enfrentar esses movimentos golpistas, mas eu acho que esses movimentos, se o ganhador, o candidato ganhador continuar a espicaçar, a acirrar esses ânimos, esse movimento ganha vida. Evidentemente que ganham vida. Um discurso de conciliação nacional, de fim dos ódios, etc., seria muito mais eficaz, muito mais eficiente para e fazer com que esses movimentos fossem murchando e adquirissem o seu verdadeiro tamanho, que ele existe, mas é um tamanho muito menor do que aparenta. Então, ele tem que voltar ao seu verdadeiro tamanho. Agora, Olha, o senhor senador, disse, né? Deixa eu só, eu queria só entender, José, dá licença, eu queria entender a frase dele, que eu achei forte, que ele falou: temos que esquecer o bolsonarismo, né? O Bolsonaro, na verdade, o senhor falou Bolsonaro. O Bolsonaro já era. O senhor acha mesmo que Bolsonaro já era? Bolsonaro e o bolsonarismo. Bolsonaro vai, bolsonarismo fica? Porque olha só como ficou a composição do Congresso. Como é que o senhor analisa o bolsonarismo no Brasil? Ele é separado de Bolsonaro ou estão atrelados? A meu ver, isso é uma análise que acho que tem que ser bem mais aprofundada. O Bolsonaro, ele é uma manifestação de duas correntes importantes que existem na população brasileira. Um é do antipetismo. Esse antipetismo não é necessariamente, ou na sua maioria, não é bolsonarista. Esse antipetismo são aqueles que temem ou lembram do governo Dilma, que temem outro descalabro fiscal, que temem desordem, etc., etc. Mas, enfim, que têm um sentimento antipetistas. De direita, normalmente, ou de centro. E tem o bolsonarismo radical. Esse bolsonarismo radical, a meu ver, é uma extrema-direita preconceituosa, radical, que existia no país e nós não sabíamos. Ela não tinha se mostrado, não tinha vindo à tona. Com o Bolsonaro, eles, vamos usar uma expressão que, nesse sentido, saíram do armário e estão se mostrando. Então, se você chama de bolsonarismo, essa extrema-direita, que nós não sabíamos que existia e estava abaixo da superfície, ela vai continuar existindo, mas vai ter um tamanho correto, seu tamanho que, a meu ver, deve ser ao redor de 15% a 20%, isso eu não tenho pesquisa, não tenho esse número, mas tomando como base aquela votação que o Bolsonaro sempre tinha lá atrás, no início das campanhas, quando colocava o nome dele, era 15%, 20%, 15%, 20%. Esse é o tamanho e acredito, Fabíola, que você esteja chamando, do bolsonarismo, essa extrema-direita. Olha, senador, esse bolsonarismo e tudo o que está incluído no termo, em termos de ameaça à democracia, o descalabro do governo Bolsonaro, isso levou à formação de uma frente suprapartidária em torno da candidatura do Lula, reunindo até gente que, em condições normais, não votaria no Lula. E o Lula fez um discurso depois da vitória magra dele, 2.100.000 votos, ele fez um discurso muito adequado à situação, um discurso de união nacional e tal. O senhor acha que esse discurso está sendo efetivado? Nós temos agora um governo de transição ali com 300 pessoas, parece uma coisa meio balofa, né? E, ao mesmo tempo, tem um presidente fazendo declarações que não ornam
O senhor mesmo apoiou o presidente e está aqui a criticá-lo em função das declarações que ele está dando. O senhor acha que o discurso pós-eleitoral está destoando do comportamento do presidente agora, nesse momento? O Lula está falhando na unificação dessas forças que se reuniram em torno dele? Gravemente, gravemente. O primeiro discurso foi um discurso de estadista, aquele primeiro discurso lido, inclusive. Foi um discurso de estadista. Porém, eu não me lembro, uma semana depois, ele fez um discurso de improviso que era o oposto do discurso lido que ele fez, o que assustou. Quando falo mercado, é muita gente, não é só o mercado ali, aquela fala que chama de Faria Lima, que assustou muita gente e deixou muita gente preocupada, gente de classe média, que não trabalha necessariamente no mercado financeiro, que viu um Lula, às vezes até ressentido, voltando à questão do nós contra eles, e como se o país fosse dividido e dividindo, na sua visão, o país. Então, há uma distinção enorme entre o Lula escrito e o Lula de improviso. Eu queria saber do senhor, senador, essa dificuldade, a propósito da transição, que a transição está tendo de encontrar interlocutores no Ministério da Defesa para concluir a transição na área militar. Como o senhor classifica a atuação dos militares no governo Bolsonaro? Olha, eu não colocaria os militares. Por que eu não coloco os militares com algum grau de confiança do que eu estou dizendo? Porque se os militares realmente, ou os militares de uma maneira geral, na sua maioria, estivessem realmente ligados e envolvidos com o pensamento do Bolsonaro, nós teríamos tido um golpe. Ninguém tem dúvida disso. Esse golpe já teria havido. O golpe não existiu porque os militares não toparam, não embarcaram nessa canoa furada. Existe um grupo de militares, esse sim, áulicos, e que vem de longo tempo, de longos anos, apegado a essa ideia do golpe, que o poder militar é um poder superior e um poder de intervenção quando acha que as coisas não vão bem no país. Eu vou dar um exemplo disso, eu vou nominar porque todo mundo sabe, mas o general Heleno, por exemplo, que deu uma série de declarações durante esses 4 anos profundamente felizes e, a meu ver, até certo ponto, que poderia levar até certo ponto ações judiciais, porque ele propunha claramente golpe em determinados, ou ameaça claramente golpe. Ele não vem da agora. Ele trabalhou, se não me engano, ele era chefe de gabinete do Silvio Frota, que a Fabíola é muito nova, não vai lembrar, mas o Silvio Frota foi o general que não aceitava a abertura do gás e quis dar um golpe no gás. O general Heleno trabalhava com ele. Então, esta turma e alguns discípulos do general Heleno que fizeram esse grupo que realmente tinha intenções golpistas, e mentalidade golpista, no meu entendimento. Aliás, falando sobre essa história de civil, militar, a gente até está com uma reportagem aqui no UOL falando que agentes do GSI tentaram ocupar a sede do governo de transição, né? O Flávio Dino, desculpa, o Gino, tô com o Gino na cabeça. O Flávio Dino, ele, coordenador de justiça da transição lá do governo, ele afirmou à revista Veja que os agentes do Gabinete de Segurança Institucional tentaram ocupar o Centro Cultural Banco do Brasil. O prédio funciona como sede, né, para a equipe de transição. E ele diz, no momento em que temos um presidente recluso há 2 semanas, houve uma estranha tentativa de ocupação do prédio de transição pelos agentes do general Augusto Heleno, que não se notabiliza pela educação e pelo bom senso, foi o que disse Flávio Dino,
que será seu colega, inclusive, no Senado. Como é que o que o senhor tem de informação? Ou o senhor ouviu alguma coisa, essas dificuldades aí no governo de transição, e como é que o senhor vê essa atuação aí do GSI? Eu não estranho, com certeza tem algum fundamento aqui esse governo, através do GSI, o general Heleno, da maneira como ele pensa, da maneira como tenha querido extrair informações ou fazer uma espionagem dentro da transição lá do governo Lula, eu não acho estranho. Agora, como eu disse, são os últimos suspiros de alguém que está desaparecendo. Com certeza, se o Bolsonaro volta aí como pessoa física ou não, isso é uma incógnita. Eu acho que não. Mas essa geração que está ao lado dele, de generais Heleno, o Ramos, o Braga Neto, etc., ela vai sair do mapa, e está esperneando no que pode. Eu acho que quanto menos nós dermos importância, evidente que evitar, não deixar que isso aconteça, mas nós estamos há um pouco mais de um mês para que o presidente tome posse. Eu não vejo mais possibilidade que nada aconteça. Então, olhar para o futuro. Parece que às vezes dão muita importância aos militares, tratam com uma deferência que os militares não tiveram com o sistema democrático, né? Houve uma entrevista agora do general Mourão, no início da semana, general Hamilton Mourão, que aliás é dado também a declarações infelizes, mas no início da semana ele disse, olha, a chegada do Lula não muda nada, vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ele até cita uma frase do Delfim Neto, diz que no dia 1º de janeiro a quitanda precisa abrir, precisa oferecer berinjela e ter dinheiro para dar o troco ao freguês, né? Uhum. Acha que estão valorizando demais isso? O Lula não devia logo indicar um ministro civil e acabar com essa farofa e dizer, olha, militar vai responder agora a um ministro, a um poder civil, e vamos retirar a política dos quartéis, botar ordem nessa jossa. Não acha que deveria, Eu acho, tão sim. importante quanto escolher o ministro da Economia, não é escolher o ministro civil e acabar com isso? Eu acho, sim. E também, Josias, parar de falar em Bolsonaro. Para que ele vai estar falando em Bolsonaro lá no Egito? Parar de falar em Bolsonaro, esquecer Bolsonaro, não dá mais importância a isso. Eu acho que ele deveria para um ministro civil, para a defesa, que começasse a trabalhar. Deixa eu só acrescentar uma notícia que acabou de sair, já que o senhor vai falar sobre isso. O jornal Folha de São Paulo está na nossa página também do UOL, falando que Aloysio Mercadante, o coordenador do grupo técnico, afirmou hoje que sim, Lula vai indicar um civil para o posto do ministro da Defesa. Disse ele, abre aspas, o presidente já disse isso publicamente, o ministro da Defesa será um civil. Foi no governo dele e será um civil, garantiu então o Aloysio Mercadante. Ele disse que está chegando de viagem Lula, quando chegar, eles devem iniciar aí a divulgação dos ministros e será um civil, garantiu aqui o Mercadante. Aliás, senador, justiça se lhe faça, foi isso que o então presidente Fernando Henrique desejou quando criou o Ministério da Defesa, né? Claro, criou para que um civil comandasse as 3 forças, né? Claro, e esse é o espírito para tirar o fantasma da intervenção militar da nossa história. Nós temos a história desde a proclamação da República de intervenção militar, de lá para cá não parou. E agora, acho que no governo Fernando Henrique se deu um passo gigantesco, no próprio governo Lula, nos primeiros governos Lula também, e esse fantasma voltou querendo ressuscitar. E essa atitude, nesse momento, de novamente colocar um civil e começar esse civil começar o trabalho de nomeação dos chefes das Forças Armadas, é fundamental para que esse assunto seja definitivamente enterrado. Senador, por falar em enterrar assuntos, vai sair aí, o Lula já prometeu, que vai sair um revogaço revogando vários atos do governo Bolsonaro.
Eu sei que o senhor não deve ter detalhadamente esse tipo de informação, mas eu queria saber do senhor, de cabeça, das várias decisões do governo Bolsonaro, quais mais o desagradaram e quais o senhor acha que poderiam ser revogados? Olha, é difícil assim falar assim de cabeça. Eu me lembro que a questão das armas foi é, eu acho que provocou, vai provocar e está provocando uma profusão de armas, não só armas entre os cidadãos comuns, etc., mas, evidentemente, isso flui para as facções e para os criminosos. Enfim, eu acho que, assim, eu me lembrando rapidamente como o decreto foi o mais grave naquele momento e que tinha a ver, a meu ver, tinha a ver com a ideia de golpe. Tinha a ver com a ideia de golpe, já que ele privilegiava de maneira assim bastante exuberante os tais CACs, que, que fez com que esse número de CACs, de adeptos, de colecionadores e tiro, etc., se multiplicasse exponencialmente no Brasil e eles, não posso dizer sua totalidade, mas na sua grande maioria, eram centros de defesa do bolsonarismo. Ah, não é o exemplo, mas o símbolo disso, nós vimos recentemente, quando a deputada Zambelli saiu com um revólver na mão. E aquilo estava na mentalidade dela, de com sua arma, fazer justiça com as próprias mãos. Vinha na base, na raiz desse pensamento, com sua arma e se defendendo e defendendo o Brasil, entre aspas. Então, o símbolo é aquela atitude dela que absolutamente assim de um descaramento, porque ela não procurou disfarçar, ao contrário, ela procurou exibir esse poder da sua arma e um direito que ela não tinha e desrespeitar qualquer tipo de legislação, até porque era véspera de eleição. É caso de Senador, cassação, ô, senador, há o pedido, Eu né? acho, com certeza, com certeza. Eu acho que a futura Câmara deve abrir um conselho de ética em cima disso aí, com certeza. Já que o senhor está falando sobre essas questões, tem também o caso de Damares, né? Hoje também isso voltou a ser assunto, ela será sua colega também no Senado. Damares, ela fez uma denúncia falsa, pelo que até agora é apontado, que é a história das crianças lá no Pará, né? E até agora ela não apresentou provas do que ela falou. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos negou ao Ministério Público Federal o fornecimento de informações sobre as supostas denúncias feitas por ela, né, que agora é senadora eleita, Damares Alves, do tráfico de crianças, tortura e abuso infantil lá no Marajó. E até agora eles não cumpriram o que foi solicitado. Foi feita uma solicitação para que elas apresentassem provas, não apresentaram as provas, o tempo até já passou. Como é que o senhor vê a irresponsabilidade dessas denúncias da ministra da Mulher, ex-ministra da Mulher e agora senadora eleita? É caso também de cassação nesse caso ou não? Eu acho que é mais mais do que caso de cassação, é caso de psiquiatra, porque ela é delirante. Nós é uma pessoa delirante, fanática, evidentemente, tem todas as características do fanatismo e aquele fanatismo que a pessoa delira. Eu acho que dentro da sua fixação, que ela tem uma fixação de desvios de comportamento sexual desde o início, né? As declarações dela, ela tem uma fixação nessas coisas. E o grau de fantasia que ela fez nessas denúncias revelam exatamente momentos de até delírio, né?
Então, eu acho que é caso de cassação, mas até um teste psiquiátrico seria bom para ela. Senador, essa observação que o senhor faz mostra a que ponto chegamos, né? Dá a impressão de que nós temos hoje na política pessoas que não sofrem de insanidade, eles degustam a insanidade, né? Eles desfrutam da insanidade. O que eu queria lhe perguntar, eu entendo que o senhor está olhando mais para o retrovisor, mais para o para-brisa do que para o retrovisor. Eu queria pedir uma reflexão sua. Em 2018, o Bolsonaro como que implodiu a centro-direita. E ele tomou um lugar que era do PSDB. O PSDB ocupava, há um quarto de século, um lugar na polarização com o PT. E disputava a presidência ali, sempre com um candidato contra um candidato do PT. O Tucanato, hoje, já lá se vão 2 décadas, né, 20 anos aí desde que o Fernando Henrique deixou o poder, o PSDB não voltou mais ao poder. Como é que o senhor analisa essa trajetória do vosso partido? Por que é que o seu partido perdeu o controle dessa história, tendo pontificado ali como um dos polos alternativos da política brasileira? Por que é que o PSDB perdeu o rumo, senador? Ô, Josias, essa é uma resposta longa, tem que ser bem pensada e bem falada, mas eu acho o seguinte: nós, na verdade, quando assumimos a presidência da República, nós tucanos assumimos a presidência da República, nós convidamos para a vice-presidência um quadro do PFL, não sei se você lembra disso. Marco Maciel. Marco Maciel. Por algumas razões básicas. Primeiro, porque nós tínhamos o eleitorado urbano, mas nós não tínhamos o eleitorado naquela época se chamava dos grotões, que era do PFL. Esses pequenos municípios do norte e nordeste brasileiro, Minas, etc., eram do PFL, não eram petistas, eram do PFL. Então, nós precisávamos ter acesso a esse grupo. E também precisávamos ter acesso à extrema-direita, que nós não sabíamos existir tão forte, mas sabíamos que existia uma extrema-direita, mas não tão organizada e tão radical, que era o PFL. Nós, daí por diante, fizemos parceria praticamente até as últimas eleições, as penúltimas eleições. É bom lembrar que o Fernando Henrique era visto como quase comunista naquela época, porque nós éramos um partido de centro-esquerda e ele vinha daquele organismo latino-americano de estudos e era considerado quase comunista, socialista, com certeza, deve lembrar disso. E eu, como empresário, muitas vezes fui questionado sobre isso, por que eu estou nesse partido socialista. E nós sempre fomos um partido de centro, e assim fizemos o governo. O que aconteceu é que eu acho que o PT fez um erro. Quem criou o Lula foi o PT, quem criou o Bolsonaro, desculpe, foi o PT, exatamente com nós contra eles. Ele foi radicalizando, nós contra eles, existe principalmente no segundo governo Lula, no governo Dilma, e foi radicalizando e acabou num governo desastrado, que foi no governo Dilma. Aí não sobrou espaço para nós, porque na radicalização apareceu o Bolsonaro representando essa direita, muito mais radical, mobilizada, bem organizada, orgânica, e tomou o nosso lugar dessa extrema-direita que nós perdemos. Alguns movimentos nossos errados, que você conhece, foi fazendo com que nós perdêssemos também a classe média moderada. Eu diria que fizemos erro, que você
conhece durante a eleição. Nós não deveríamos nunca ter contestado a eleição da Dilma, no caso, quando a Aécio perdeu Isso foi um as erro, eleições. Isso foi um erro. A Gravíssimo. contestação foi um erro. Foi. Ali começou o germe da desconfiança em relação à justiça eleitoral, a seu juízo? Não digo que começou o germe da confiança, mas criou um fato que abriu um precedente e que não era do nosso estilo, não era da nossa vida, não era da nossa cultura, não era daquilo que nós pregávamos. Ficou um mal perdedor, né? Ficou a imagem de mal perdedor, né? De mal perdedor e de perdedor que contesta as instituições no momento errado. Senador. Oi. Não, o senhor eu estava querendo colocar uma outra questão, que é o seguinte: o senhor é relator da lei das estatais, do mercado de carbono, eu acho, e eu acho que também da reforma da Previdência. Eu queria saber como é que vão ficar esses projetos, como é que ficam esses, porque são projetos fundamentais, né? Bom, eu acho que eles devem estar aí para ficar. Qualquer posição no sentido de fazer algum tipo de retrocesso aí é absolutamente perigoso. Existe uma sede, uma fome muito grande, você sabe, vocês aí conhecem melhor do que eu, de cargos na política. E quando entra um governo novo, vem assim um grupo de ferozes predadores em cima de destruir determinadas regras. Mas eu não acredito que o Lula patrocine, chegue a esse ponto de patrocinar um retrocesso nisso. Da Previdência Social, é engraçado como nós temos uma memória curta. O Lula tentou fazer uma reforma da Previdência e não conseguiu, porque o seu próprio partido teve problema, mas ele tentou fazer uma reforma da Previdência. O Lula tentou fazer uma reforma, que agora ele disse que vai fazer reforma tributária, que também não conseguiu. Então, na hora que senta e ele tem um ministro da Fazenda responsável, uma equipe responsável sentado ali em cima do caixa, é que ele vê o tamanho do problema. Eu não acredito em retrocesso em nenhuma dessas propostas que andaram nos últimos anos. Você acha que ele vai implementar? Vai continuar? Eu acho que vai. Eu acho que dentro do PT vai ter sempre uma voz que se levanta para mudar, para melhorar. Até para melhorar pode ser, porque o mundo está mudando muito rápido. A lei trabalhista, por exemplo, eu admito mudanças, porque de lá para cá o mundo já mudou muito. Teve a pandemia, teve esse trabalho homework, esse trabalho em casa, as relações entre profissionais e empresas mudaram profundamente. Nós mesmo estamos dando exemplo aqui, nós estamos trabalhando, mas você na sua casa, o Josias na casa dele, eu na minha, quer dizer, é um mundo diferente. Então, ele vai ser muito dinâmico, muitas mudanças estão ocorrendo. Senador, eu queria lhe perguntar, parece haver uma... Ô, Josias, deixa eu só perguntar para ele sobre essa história que ele está falando de se vai para um lado, vai para o outro. Ele citou aqui que se a PEC for desse jeito, vai votar contra. Tem integrantes do PSDB, como o próprio Aloysio, que está na equipe de transição do governo. Isso significa que o PSDB ele pode ser aliado a Lula ou vai atuar como oposição? Queria só entender isso. Já tem alguma coisa definida? Como é que o senhor definiria? Vai ser oposição ou vai ser situação? Bem claramente, Fabiola, oposição responsável. Não vai ser uma oposição bolsonarista. Naqueles pontos em que nós convergimos, vamos votar contra, vamos estar com o governo. Naqueles pontos, como este agora que se apresenta, a posição já definida na executiva do partido e pela nova executiva que está vindo é de oposição responsável. Não aceitar cargos e não participar do governo também é uma decisão
definitiva da executiva do partido. Eu queria lhe perguntar, o senhor está falando da nova executiva que está por vir, essa nova executiva será presidida, o PSDB será presidido, de fato, pelo governador gaúcho, Eduardo Leite, e essa posição que o senhor está expressando aqui já é uma posição consensual no partido ou ainda há divergência? Tem a ala do Aécio Neves, tem alas diferentes aí. Há um consenso já? Não, e o fato Consenso. de não, até emendando, o senhor falou de não participar do governo, não aceitar cargos. Aceitar cargo na equipe de transição, aí acaba não sendo uma contradição? Se eu fosse o Aloysio, não aceitaria, mas tecnicamente não é propriamente participar do governo, porque o próprio Lula tem repetido que participar da equipe de transição não significa necessariamente que ele vai ser convidado para alguma coisa. Por exemplo, vou dar outro exemplo, o Pécio Arida. O Pécio Arida está na equipe de transição, mas duvido que, em circunstâncias como essa, ele esteja de acordo com esse tipo de PEC como essa que está aí. Agora, voltando à questão da executiva, essas decisões foram tomadas por unanimidade na executiva do partido, assim como a decisão de convocar a nova geração de vitoriosos do PSDB, que é espetacular, do Eduardo Leite, da Raquel Lira, do Riedel, do Ferraço, enfim, de outros, do Pedro Cunha Lima, para vir imediatamente assumir o partido. A atual executiva renunciaria e já entraríamos no ano novo com o cara novo. E o Eduardo Leite vai ser o presidente? O indicado consensual foi o Eduardo. O Eduardo, no entanto, pediu para que tivesse a oportunidade de voltar ao Rio Grande do Sul, ele estava presente em Brasília nesse dia, e fazer uma avaliação local com o seu grupo, para ver se realmente ele tinha condições e como repercutiria essa decisão na sua base. Senador, o que o senhor está relatando para nós aqui é uma espécie de transição geracional dentro do PSDB, né? Essa transição está ocorrendo também na política brasileira, né? As lideranças que aí estão são lideranças de anteontem, né? O que é que o senhor está antevendo para 2026? O senhor está dizendo que o Bolsonaro tem que ser olhado pelo retrovisor, não se deve dar atenção a ele, e o senhor acha que o bolsonarismo, que de fato está fechado com o presidente, está ali em torno de 15%, 20%, né? O que é que vem para 2026? Há algum nome que o senhor acha que vislumbre com chance de se contrapor a esses velhos nomes que aí estão? Eu acho sim. Eu acho que nós já temos dois nomes aí, saindo do, entre aspas, bolsonarismo e saindo da esquerda mais radical. Eu falaria o nome do próprio Eduardo e o nome da Simone. Falta voto aí, né, senador? Falta voto, mas você tem 4 anos para conquistar voto, né? Se não conseguir é porque não pode mesmo. Mas, por exemplo, como é que seria essa reconstrução, né? Alguns dizem que a passagem de João Dória foi muito prejudicial ao PSDB. A passagem não, né? Porque ele não passou, né? Ele ficou por um bom período e foi governador, foi prefeito e virou uma das vozes do PSDB, apesar de muitos discordarem. Ele foi um dos motivos desse problema do PSDB ou não? Como é que o senhor analisa? Eu acho que sim. E com todo respeito ao João Dória, a sua pessoa, a sua integridade, mas o João Dória, ele não era um político que se encaixava perfeitamente no perfil do PSDB, chamar que está na moda, o PSDB de raiz, da cultura do PSDB. Era um empresário vencedor, mas que tinha uma cabeça diferente da do PSDB e nunca se integrou ao partido, nunca se integrou, foi inteiramente integrado ao partido e tinha aquela obsessão de ser candidato à presidência da República desde o dia que foi eleito prefeito, né? Nem do dia que foi eleito governador. E ele praticamente
ele foi arrasando e atropelando as grandes lideranças de São Paulo, que, de uma maneira ou de outra, sempre fizeram parte básica do PSDB. O PSDB nasceu das grandes lideranças de São Paulo, Mário Covas, Zé Serra, Fernando Henrique, etc., Franco Montoro. Geraldo Alckmin Isso, também, né? Que também depois virou. Geraldo Alckmin, já na segunda geração, Geraldo Alckmin não virou. Geraldo Alckmin foi expelido pelo João Dória. Ele não tinha mais espaço, é isso que eu estou lhe dizendo, não tinha mais espaço dentro do PSDB de São Paulo, apesar de que tinha dentro do PSDB nacional imenso espaço, mas dentro do PSDB de São Paulo ele não tinha mais espaço, então ele foi expelido. E aí, sim, conjunto com outros erros, nós começamos as nossas dificuldades maiores, culminando com a prévia, em que as eleições contra uma prévia que nós achávamos que poderia dar um exemplo ao país de como escolher um candidato, concorrer contra um candidato governador de São Paulo com a máquina na mão, apesar de não ter a simpatia do partido, deu no que deu. Ele ganhou as prévias, tirou da frente o Eduardo Leite, que tinha todas as condições naquele momento de crescer muito, de ir atrás dos votos que o Josias reclama, percorrendo o Brasil, e depois que ganhou, ele não teve ambiente dentro do próprio PSDB para continuar candidato. Então, senador, falando sobre o futuro, desculpe, falando sobre o futuro, o senhor acha que o Bolsonaro pode acabar preso depois que sair do... E se há risco dele deixar o país, ele outro dia está tratando aí da nacionalidade italiana, essas coisas, há risco dele deixar o país? Não sei. A Itália, sinceramente, eu não sei responder. Eu sei que eu acho que ele vai ter muito processo em cima dele, evidentemente que vai ter, muitos problemas na justiça. Acho que ele não vai ter uma boa vontade da justiça, mas o que vai acontecer eu não tenho condições de prever. Difícil saber. Senador Tasso Gereissati, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo no UOL. Interessante o seu pensamento aí, claro. Vamos acompanhar essas próximas discussões da PEC. Tem alguma previsão de quando isso pode chegar a ser votado no Senado? Não? Tem que ainda... Eu acho que, como ela tem que ser votada, tem que ter 2 turnos no Senado e 2 turnos na Câmara. Sim. Então, ela não pode passar a semana que vem de discussões da outra semana. Vai ter que em correr. 2 turnos. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia ao senhor. Eu que agradeço. Foi ótimo. Muito obrigado. Tchau, Pessoal, Thales. Tchau, Josias. Obrigada. Josias, Thales, Fabíola, obrigado. Tchau, um abraço, Tchau. senador. Obrigado, Um abraço, senador. Fabíola, Josias, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. E assim a gente vai terminando o nosso UOL Entrevista, mas já te convido a ficar conosco daqui a pouquinho no canal UOL. Ao meio-dia a gente tem o UOL News para você, com tudo o que está acontecendo no mercado financeiro, o que está acontecendo no governo de transição e também na Copa do Mundo, com as novidades que chegam lá do Catar. A gente volta então daqui a pouquinho ao meio-dia, ao vivo para você aqui no canal UOL. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e uma boa sexta-feira.